Valorize sua história com os produtos da Von Regio. Link na descrição. Não é de hoje que o Brasil vem sendo destruído. Aos poucos, nossos maiores bens vêm sendo literalmente incinerados. Você pode até saber da catástrofe do incêndio do Museu do Palácio Imperial, mas esse não foi o primeiro. Isso porque nos últimos 10 anos, além do Museu Nacional, outras 7 instituições científicas foram atingidas por incêndios, vítimas de um verdadeiro descaso. Então, se você acha que é importante que mais pessoas conheçam essas informações, curta e compartilhe esse vídeo para que ele vá o mais longe possível. E vamos logo ao que interessa. Teatro Cultura Artística. Inaugurado em 1950 com o concerto de Heitor Villa-Lobos, o Teatro Cultura Artística em São Paulo foi destruído por um incêndio que durou mais de 4 horas em 2008, estando até hoje coberto por tapumes. As causas são desconhecidas e no decorrer da última década, vários prazos para o início da recuperação não foram cumpridos. Entretanto, desde março, o local está em obras e a expectativa é de que o novo teatro fique pronto em 2021. Instituto Butantan. Em 2010, um incêndio atingiu o laboratório de répteis do Instituto Butantan, em São Paulo, destruindo assim um dos principais acervos de cobras do mundo, onde mais de 100 anos de história e conhecimento viraram pó. A perda foi tão grande que Francisco Luiz Franco, que era curador da coleção de serpentes do Instituto, afirmou que a perda era uma tragédia da proporção do incêndio da Biblioteca de Alexandria. Memorial da América Latina. Em novembro de 2013, em São Paulo, um incêndio atingiu o Memorial da América Latina, um centro cultural, político e de lazer inaugurado em 1989, e destruiu assim o Auditório Simão Bolívar. O laudo da criminalística apontou um curto-circuito como causa do incêndio. Segundo a perícia, pouco antes do início do fogo, havia faltado luz no local e um gerador reserva foi acionado, o que pode ter provocado uma sobrecarga de energia. Museu de Ciências Naturais da PUC de Minas Gerais. Em janeiro de 2013, um incêndio destruiu réplicas, cenários, fiações e pisos do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, em Belo Horizonte. A instituição tem um dos maiores acervos de fósseis de mamíferos do Brasil. O fogo atingiu principalmente o segundo andar, onde havia 3 exposições. Uma sobre a vida no Cerrado, outra sobre o paleontólogo dinamarquês Peter Lund e uma sobre o período Pleistoceno. Centro Cultural Liceu de Artes e Ofícios. Fundado em 1873, o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, na capital paulista, sofreu um grande incêndio no ano de 2014, quando pegou fogo em razão de um curto-circuito. O auto de vistoria dos bombeiros estava vencido. Essa tragédia destruiu quadros, esculturas, móveis antigos e réplicas em gesso. Entre as 35 peças danificadas estava a versão em gesso de Pietà, de Michelangelo, cuja original estava segura na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Museu da Língua Portuguesa. Em 2015, chamas tomaram conta dos 3 andares e da cobertura do Museu da Língua Portuguesa, no centro de São Paulo. Inaugurado em 2006, era um dos museus mais visitados do Brasil e da América Latina, e o primeiro do mundo dedicado exclusivamente a um idioma. Hoje a estrutura ainda está sendo reconstruída, e a previsão é que fique pronta no final do ano que vem. Cinemateca Brasileira. Em 2016, a Cinemateca Brasileira perdeu 270 títulos. Um incêndio em um dos 4 depósitos do galpão da Vila Clementino, bairro de São Paulo, destruiu cerca de 731 de seus 44 mil títulos. Material formado de cinejornais com cenas do noticiário político e curtas-metragens de época, os rolos carbonizados eram feitos de nitrato de celulose, substância inflamável usada em películas cinematográficas até os anos de 1950. E isso não é uma coisa nova. Por exemplo, em 1978, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro viu seu acervo de mais de 1000 peças, entre elas obras de Picasso, queimar em 40 minutos de incêndio, restando delas apenas 50. O trauma foi tão grande que somente nos anos 90, nosso país reconquistou a confiança de instituições internacionais para sediar novas exposições de grande porte. Esse vídeo é muito importante para lembrar que não podemos deixar de cuidar do que é nosso. Se pararmos de fiscalizar e denunciar, teremos mais perdas. Já imaginou se a Biblioteca Nacional, o Museu do Ipiranga ou o Museu Imperial pegam fogo?